Olá, meus queridos alunos, a professora Célia Nilander. Estou aqui para mais essa aula de processo penal, né, dando continuidade aí aos blocos anteriores, né? Estamos falando de procedimentos especiais, especialmente aqueles praticados por funcionários públicos, né? Então, na nossa última aula, estávamos falando sobre esses crimes, né, praticados por funcionários públicos e também o procedimento utilizado para apuração desses delitos, né? Trouxemos aí a definição de funcionários públicos, trouxemos aí como é apurado os crimes afiançáveis e inafiançáveis, né? Porque tem uma diferença lá que nós tratamos na nossa última aula. E eu estou abrindo aqui o material de apoio para a gente poder dar continuidade, então, e concluir essa parte da apuração dos crimes cometidos por funcionários públicos. Estamos falando aqui de outros procedimentos especiais. Então, eu vou abrir aqui para a gente continuar, então, com a nossa aula. Né? Falamos bastante coisa já em relação a esses procedimentos especiais e paramos, então, nessa parte, né? Quando o juiz ele vai, então, verificar a questão do recebimento da denúncia, recebimento ou rejeição da inicial. Então, o magistrado tem duas opções, né? Rejeitar a denúncia, né? Verificando as hipóteses do artigo 395, né? Ou se concluir no sentido da inexistência do crime ou da improcedência da ação, tá? Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, ele deve fazer um despacho fundamentado, obviamente, né? Se convencido aí pela resposta do acusado, do seu defensor, né? Concordando, então, com a defesa. Ou ele pode receber, né, a inicial, a denúncia, ordenando a citação do acusado para que em 10 dias ele responda à acusação com base no 396 do CPP, né? Ocasião em que poderá o advogado arguir preliminares, alegar questões de mérito também, né? Embora que as questões de mérito, elas virão depois, né? Então, mas se tiver algo imprescindível a ser dito naquele momento, pode ser dito, não tem problema nenhum, né? Então, vai arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, né? E não necessita de fundamentação do juiz. Contudo, a defesa prévia, ela será dispensável quando a denúncia estiver pautada em inquérito policial, em concordância com a súmula 330 do STJ, né? Então, eles entendem, né? A súmula diz que se já há uma investigação prévia capaz de sustentar a análise né, pelo juiz do todo o contexto, né? Não há necessidade de ter essa defesa prévia, né? Ela seria dispensável por força da súmula 330 do STJ. A decisão que recebe a inicial é irrecorrível, né? Uma vez recebida a inicial, né, não cabe nenhum recurso dessa decisão do juiz. Mas nada impede que possa ser impetrado um habeas corpus, quando houver um constrangimento ilegal, tá? Do despacho que rejeita a denúncia, cabe, como sempre, recurso em sentido estrito de acordo com o artigo 581, inciso 1º lá do CPP, né? Depois nós temos aí o prosseguimento segundo os termos do rito ordinário. Recebida a denúncia, então o processo ele vai prosseguir segundo os termos do rito ordinário, que está no 518 do CPP. Então, recebida exordial, ordenada a citação do réu e apresentada a resposta do acusado, determinará o magistrado o prosseguimento do processo nos exatos termos previstos para o procedimento ordinário. Lembrando, gente, que funcionário público com foro privilegiado, né, o rito especial previsto no 514 seguintes do CPP não se aplica a quem possua esse foro privilegiado.
Então, se estivermos falando de funcionário público com foro privilegiado, não poderemos aplicar o 514 e seguintes, então, do CPP, tá? Não se aplica foro privilegiado junto ao STF, STJ, Tribunal de Justiça do Estado e tribunais regionais federais. Nesses casos, o procedimento a ser aplicado é o previsto no artigo 1º ao 12 da Lei 8.038 de 1990, tá? Então, não vai ser o 514 aí, no caso de funcionário público com foro privilegiado. Um ponto de discussão super importante, né, que a gente precisa abordar aqui, que merece destaque, é a ausência de notificação para apresentação da resposta preliminar prevista no 514 quando tiver o inquérito policial e quando o crime funcional em questão for afiançável, tá? O entendimento consagrado é de que tal notificação é obrigatória, sob pena de nulidade, né? Nesse sentido, o STJ vem adotando a súmula 330, que dispõe ser desnecessária a resposta preliminar na ação penal instruída por um inquérito policial, né? Então, vai tá banalizando o quê? O que diz o artigo 514 do CPP, né? Então, essa súmula, ela realmente tem bastante discussão aí, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele, até alguns anos atrás, ele entendeu majoritariamente, né? O mesmo entendimento do STJ, né? Então, durante bastante tempo, ele entendeu que era obrigatório, né? Não, mesmo tendo inquérito policial, que não se permite dispensar a defesa preliminar do artigo 514, né? Então, isso já desde alguns anos atrás. Porém, tem dado sinais de mudança no entendimento, né? Como no caso do habeas corpus 108.360 de 2011, né? De São Paulo, esse habeas corpus, né? Então, ao compreender que o fato de existir inquérito policial não permite dispensar a chamada defesa preliminar mencionada no artigo 514, tá? Então, só fazendo uma pequena correção, né, na nossa interpretação aqui, o STF, né, embora alguns anos atrás ele compartilhasse majoritariamente o mesmo entendimento do STJ, né, ele vem mudando, como aconteceu nesse habeas corpus 108.360, né, de 2011, dizendo que o fato de existir inquérito policial não permite dispensar a defesa preliminar, tá? Então, corrigindo aí o que nós tínhamos dito anteriormente, né? São muitas decisões e a gente acaba entrando em conflito aqui, né? Mas o fato é que o STF, ele entende que ainda que exista inquérito policial, né? Esse fato não permite a dispensa da defesa preliminar, tá? Então, é esse o entendimento aí do STF, né? Sendo certo que anteriormente ele até entendia pela dispensa no caso da defesa preliminar. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar agora, gente, dos crimes contra a honra, que também fala de um procedimento especial, né? Então, os crimes contra a honra estão tipificados no artigo 138 a 145 do Código Penal. Então, estão nos artigos 138 a 145 do Código Penal. E o procedimento está disciplinado lá no capítulo 3 do Código de Processo Penal, que são os artigos 519 a 523. Então, quais são os crimes contra a honra? Calúnia, injúria e difamação, né? Então, embora o Código de Processo Penal, né, tenha feito previsão apenas da calúnia e da difamação, a doutrina entende que tais normas também regem o procedimento do crime de injúria,
tá? Então, somente está mencionado a calúnia e a difamação, mas a injúria, a doutrina entende que está incluída nesses procedimentos especiais, né? E os crimes contra a honra, né, são crimes que serão apurados pelo procedimento rito especial, né? E que ritos são esses? O rito previsto entre os artigos 519 a 523 do CPP, né? Então, esse rito do 519 ao 523 do CPP, ele é aplicado a todos os crimes contra a honra, tá? Então, o rito previsto entre o 519 e o 523 é aplicado a todos os crimes contra a honra. Em regra, todos os crimes contra a honra será aplicado o rito sumaríssimo do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Em regra, tá? Exceção, temos exceção. Então, via de regra, todos serão pelo rito sumaríssimo do GCRIM. Exceção, em alguns casos, quando não for cabível o rito do GCRIM, Juizado Especial Criminal, será aplicado o rito especial do artigo 519 a 523 do Código de Processo Penal, tá? Então, quando o crime for de ação penal privada, por exemplo, crime de injúria qualificada, né? Que está lá no 140, parágrafo 3º do Código Penal. O procedimento contemplará exatamente o disposto no artigo 519 a 523, né? O juiz, antes de receber a queixa, ele vai dar oportunidade às partes, né, quanto à possibilidade de conciliação, nos termos previstos no 520. Então, sempre que o juiz receber, ele vai chamar as partes para uma tentativa de conciliação, né? E depois dele ouvir o querelante e o querelado, né, ele vai verificar a probabilidade de haver o quê? Uma conciliação. Ele vai promover o entendimento aí entre as partes e, havendo a conciliação, a queixa ela é arquivada após a assinatura aí do termo da desistência pelo querelante, né? Então, é dessa forma que os crimes contra a honra, né, são apurados. Não havendo conciliação nos crimes de ação penal privada, o juiz vai verificar se a queixa pode ser rejeitada com o respaldo no artigo 395 do CPP, tá? Então, ele vai analisar se é o caso do 395. Vamos dar uma olhada no 395 do CPP? O que diz o 395? Vamos verificar lá. A denúncia ou queixa será rejeitada quando, inciso 1º, for manifestamente inepta. Inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Inciso 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. E o parágrafo único foi revogado. Então, ele vai analisar, né? E ele pode rejeitar com base no 395, se alguma dessas situações forem verificadas pelo juiz, né? Se ele não rejeitar, então aí sim ele vai receber a queixa e vai determinar a citação do querelado para que apresente então a resposta à acusação no prazo de 10 dias, né? E aí nós temos, gente, uma primeira peculiaridade que nós vamos falar no nosso próximo bloco, né? No próximo bloco a gente vai falar da primeira peculiaridade que nós temos aí em relação aos crimes contra a honra, né? Que é o artigo 144, que é o pedido de explicações. Então a gente vai entender um pouquinho melhor no próximo bloco, tá bom? Espero vocês lá. Até mais.